Olá, olá. Vamos começar essa live de hoje. Eu queria explicar um pouquinho. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria só apontar um pouquinho a proposta, que a gente vai fazendo as lives e às vezes as pessoas não vão se dando conta qual que é a proposta, né? Então a ideia é sempre a questão da consciência, sempre é a questão da consciência. Daqui a pouco eu já vou falar qual que é a live de hoje. Acho que o título eu consegui passar, né? Mas a ideia é sempre, para que vocês entendam um pouquinho qual é a minha intenção com as lives, né? A consciência, ela é por si. O que significa isso? Significa que nós não criamos a consciência. A consciência, ela já está em nós. Há uma consciência em mim, há uma consciência em você. Só que o nosso trabalho é o quê? O nosso esforço é o quê? Expandir a consciência. Ela já existe, ela já está em nós, mas nós precisamos expandir a consciência. Por quê? E lembrando, né, a consciência, ela não é só pensamento, ela não é só intelecto, ela é sentimento e razão. Então é importante qual que é o trabalho? O trabalho é acender uma luz no quarto escuro. Então você vai enxergar o problema que está no quarto escuro e sempre esteve ali, só que você não acendia a luz. Então é a luz da consciência que nós vamos acender nesse quarto escuro e perceber o que ali dentro está e sempre esteve. Então, ao entrar em contato, ao sentir o problema e conhecer o problema, você abre a possibilidade de uma nova existência. Então não há desenvolvimento, não há evolução sem a consciência. A medicação, ela é importante, eu não sou contra a medicação, indico para pacientes os colegas psiquiatras, não sou contra a medicação. A medicação, ela é um apoio e fundamental, mas é importante a gente ter em mente que a medicação, ela não transforma, só há transformação na consciência. Então esse é o objetivo das lives, né? Eu vou arrastando vocês, eu pego um problema e vou arrastando vocês para que vocês sintam esse problema e conheçam esse problema. Porque sentindo e conhecendo você tem a consciência do problema e através da consciência você abre a possibilidade de uma nova existência, de se colocar numa modalidade diferente de si. Então a live de hoje, o problema que eu escolhi, então por isso que eu escolho sempre um problema, sempre um ponto de sofrimento. Eu pego um ponto de sofrimento para ir desenvolvendo esse ponto de sofrimento para quem está assistindo a live e promovendo essa expansão da consciência. Então a consciência, ela já está em você, mas nós vamos agir no sentido de facilitar essa expansão. E isso exige de nós um esforço, né? Toda vez que a gente vai expandir a consciência, a gente precisa realizar um certo trabalho, realizar um certo esforço. Por isso que a alienação, ela muitas vezes parece gostosinha, né? A gente fica sem a consciência, alienadinho ali, e parece que essa alienação é uma coisinha quentinha, gostosinha, né? Ou num calor desse, uma coisinha fresca, refrescante. E ela não é. Toda vez que a gente se deixar na alienação, isso vai trazer para nós prejuízos, isso vai trazer para nós danos. Então, uma das coisas que facilitam também a transformação é quando a pessoa se dá conta do quanto aquela atitude que ela pratica a prejudica. Então, às vezes é até uma atitude que ela tira dali um certo prazer, mas se ela percebe os danos
que aquilo causa na vida dela. Então, ao perceber o quanto ela perde com aquilo, então ela vai fazendo essa expansão da consciência e promovendo a transformação. Então, a live de hoje, o problema aí, o ponto de sofrimento que eu escolhi é o só agradar não basta. Esse é o tema da live. Só agradar não basta, definitivamente. Só agradar não basta. É preciso desenvolver a autonomia. Só agradar não basta. É preciso desenvolver a autonomia. Então, o que é isso? O que é o querer agradar? Então, ao invés do eixo da sua vida estar em você, você coloca o eixo da sua vida nos outros. Por quê? Porque você quer muito ser aceito, você quer muito ser agradável ao outro. Então você fica procurando o quê? Você fica procurando qual é o desejo do outro. Por quê? Porque ao servir ao desejo do outro, você então será visto, você será reconhecido, você será amado, você será aceito. Então, a live de hoje é sobre quando nós ficamos fixados nesse ponto de querer agradar demasiadamente o outro, de ficar como um objeto a serviço do desejo do outro. A live é sobre isso, né? Então eu vou trabalhando com vocês até o final da live para que vocês possam sentir esse problema e conhecer esse problema. Sentindo e conhecendo, você tem a consciência, e através da consciência abre então a possibilidade de uma transformação, de você se colocar numa nova modalidade de si. Tudo bem? Vamos lá com este tema. Agradar não basta, é preciso ter autonomia. Vamos lá, senhores. Então, a preocupação é o que o outro espera de mim. O que o outro espera de mim? Quais as expectativas que o outro tem em relação a mim? Então você nota, a sua preocupação, a sua intencionalidade, ela vai sendo toda colocada no outro. E você passa a buscar esse desejo do outro. É muito importante que o outro te veja, é muito importante que o outro te reconheça, é muito importante que você seja notado e elogiado pelo outro. Olha a intencionalidade de tudo isso, né? A forma que a pessoa vai se colocando, se posicionando, é uma maneira de se colocar, é uma atitude. Então a vida está aberta, mas diante dessa vida aberta, a pessoa se coloca de uma determinada forma, fazendo uso de uma determinada atitude. Então, você fala assim, mas André, e daí? Eu sou assim, eu gosto mesmo de buscar ser agradável aos outros e é isso que eu quero, eu vou agir assim. Qual o problema disso? O problema disso é que se você está preocupado em ser visto pelo outro, se você está preocupado em ser reconhecido pelo outro, se você está preocupado em atender aos desejos do outro, em querer ser desejado pelo outro, uma busca de você querer ser desejado pelo outro. Então você quer ser visto, você quer ser reconhecido, você quer ser amado, você quer ser elogiado. Então é importante para você que o outro se dobre para você, que o outro se volte para você. E aí você diz assim, mas e daí? Qual o problema? Eu sou assim mesmo, eu gosto de buscar esse desejo do outro, que o outro me deseje, que o outro, que eu tenha essa preferência ao outro, né? É a busca de ser preferido.
É um investimento em ser preferido pelo outro. E aí você fala, mas é isso mesmo, eu sou assim, eu vou agir assim, mas qual é o problema disso? Por que que isso é um ponto de sofrimento? Claro que você tem um prazer nessa busca, e então você ficar buscando esse desejo do outro é uma coisa que te traz um certo prazer, por isso que você continua nisso. Mas qual é o ponto de sofrimento? O ponto de sofrimento é que se você vai buscar esse desejo do outro sobre você, se todo o seu comportamento, se toda a sua atitude é para trazer o desejo do outro para você, você não presta atenção nos seus próprios desejos. Você perde a autonomia. É tão importante para você ser desejado que você passa por cima do seu próprio desejo. Então você fica sem projetos na vida. Você fica sem objetivo real na vida. Por quê? Porque o importante para você é o ser desejado pelo outro. E o seu desejo não aparece. Não é que você não tenha desejo, você tem desejo. Mas o seu desejo fica... você não tem nem consciência dos seus desejos, do que você precisa, do que é importante para você, do que você necessita. Você não percebe. Por quê? Porque o importante para você é o outro, é que o outro te veja. O importante para você é que você esteja num certo destaque aos olhos do outro. Então você ficou preso a essa engrenagem, a esse funcionamento. E aí então você não se dá conta dos seus próprios desejos. Quais são os seus projetos? Quais são os seus objetivos? O que você quer? Então há uma perda da autonomia. Então por isso que o tema da live é querer agradar não basta. Definitivamente não basta. Você é o que tem a preferência de todos ali. Né? Todos olham para você e todos te admiram. Tá bom, ótimo, legal, parabéns. Mas o que você quer na vida? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus projetos? Que é exatamente isso, no momento em que você coloca o seu desejo, posiciona o seu desejo, que você terá a realização. Então, é uma armadilha esse funcionamento. Né? Se você se coloca nisso, é claro que isso traz a você um certo prazer, mas isso também te coloca numa armadilha, porque você perde em autonomia, você não consegue exercer seu desejo, você não consegue se impor, você não consegue se colocar. Muitas vezes você tem dificuldade em dizer não ao outro. Por quê? Porque todo o seu funcionamento está em agradar ao outro, em querer que o olhar do outro se volte para você. Então fica aquela coisa assim, né? Se o outro me viu, se o outro me elogiou, eu triunfo, eu vou lá em cima, eu existo finalmente. Se o outro não olhou para mim, se o outro não me elogiou, se o outro passou reto e não me percebeu, eu não existo, eu não sou nada. Então a sua referência está onde? A sua referência está no outro, não está em você. Então o eixo da sua existência está deslocado, ele deveria estar dentro de você e está fora de você. Então é a busca por essa preferência, ser o preferido. Claro que isso começa com os pais, né? Sem dúvida nenhuma, o início dessa história que se dá na vida adulta, ela está na infância. A neurose do adulto, ela se localiza sempre, ela sempre tem a sua origem na neurose infantil. Então, claro que isso está na infância. E o que essa pessoa busca? Essa pessoa busca ser um ego ideal. Ah, mas André, o que é isso? O que é ser um ego ideal? Você quer ser um eu ideal. Você quer ser visto pelos outros como único, como especial, como preferido.
você quer ser visto num certo pedestal, você quer que o outro te coloque num certo pedestal, num certo destaque. Você quer causar um impacto ao outro. Toda vez que você se colocar muito na direção do outro, nesse exagero, você vai perder em autonomia, você não vai exercer os seus próprios desejos. Você vai estar tão preocupado em ser visto que você não vai investir no seu ser. Então, eu queria dar um exemplo aqui, que é um exemplo bastante claro disso, que uma vez um paciente marcou um horário, uma entrevista, e ele estacionou o carro. Eu trabalho num prédio no centro de Ourinhos, no 9º andar. Então ele estacionou o carro na frente desse prédio, no centro. Aí ele precisava da zona azul, colocar a zona azul. Ele não tinha zona azul, então teve que sair do carro, ir atrás do guardinha ali para comprar a zona azul. Aí ele não tinha caneta, o guardinha também não tinha caneta, então ele entrou no prédio, na portaria do prédio, para pedir a caneta. Ele preencheu a zona azul, colocou no para-brisa do carro, entrou no prédio, pegou o elevador tinham pessoas ali no elevador junto com ele, subiram até o 9º andar, entrou na minha sala e a gente começou a fazer a entrevista. E na entrevista ele me contou, ele falou: André, por exemplo, né, vou te dar o exemplo de agora, eu chegando aqui nesse prédio e tal, todo esse trajeto, estacionar o carro, né, a zona azul, a caneta, subir no elevador, todo esse trajeto, ele tem a sensação de que todas as pessoas que estão no centro de Ourinhos, subindo e descendo de carro, na calçada, estavam olhando para ele. Estavam prestando atenção nele. Então, o que ele está dizendo nessa entrevista? Ele está dizendo que ele se sente o centro das atenções. Né? Então, a preocupação com o olhar dos outros, ela é tão intensa, o desejo de ser desejado pelo outro é tão intenso, que você passa a ter a sensação de que você é o centro e de que todos estão olhando para você. Então você vai fazer um curso lá, você vai entrar numa sala e tem 40 pessoas na sala, você entra na sala, você tem a sensação de que os 40 pararam a vida deles, entendeu? Para olhar para você, para prestar atenção em você, para pensar você. Então você fica com a sensação de que você é o centro. Apesar disso trazer um desconforto muito grande, por baixo disso existe um desejo de ser o centro. Quem se sente assim tem um desejo de ser o centro das atenções. Então isso é importante que você perceba que essa sensação de ser o centro, todos estão olhando para mim, está na base disso um desejo de ser o centro das atenções. Então, o que está por baixo desse paciente é o desejo de ser o centro. Então, é uma preocupação muito grande em ser visto e em ser desejado pelo outro. Toda vez que você se colocar assim, você vai estar passando por cima dos seus próprios desejos. Quem quer ser muito desejado não consegue desejar, não se coloca no lugar do seu próprio desejo, não exerce o sujeito de desejo que você é. Então você perde em autonomia. Você passa a se buscar fora de você, nos outros. Então você perdeu a sua referência, porque a sua referência está posta fora de você, nos outros. Então eu vou começar dando um exemplo aqui mais do jovem, do adolescente. Ele tem que escolher uma carreira, ele tem que escolher uma profissão. E algo muito comum, frequente que ocorre. Então ele percebe, esse jovem, esse adolescente, está começando a entrar na vida adulta, ele precisa escolher uma profissão
Então ele percebe que há no pai, que há na mãe, um desejo de que ele seja médico. Isso pode estar mais acentuado no pai ou mais acentuado na mãe, mas ele percebe esse desejo nos pais, então ele não consegue nem se questionar, nem se investigar, né? Nem procurar nele qual é o desejo dele em relação à profissão que ele vai escolher. Porque de bate-pronto ele já pega o desejo dos pais e já passa a agir de acordo com o desejo dos pais. Então ele está no funcionamento do quê? De querer agradar ao outro. Então, ao querer agradar ao outro, ele se distanciou daquilo que ele realmente deseja e ele nem percebe o que ele quer. Ele está tanto para fora dele, na busca do que o outro quer, que ele nem percebe o que ele quer. Então, ele é capaz de fazer a medicina, ele pode até se tornar um médico, mas não é o amor à medicina que está norteando a escolha dele, né? É um desejo de agradar aos pais. Então a referência dele está fora dele, no outro, e não nele próprio. Claro que isso vai trazer consequências para a pessoa, sem dúvida nenhuma, porque o que essa pessoa vai sentir, né? Quando você se coloca muito na busca do desejo do outro, o que essa pessoa sente? Quais são as queixas no consultório? Como isso aparece no consultório? Parece assim: ai, André, não sei, eu sinto um vazio, uma falta de sentido, a minha vida não tem propósito. Por que a pessoa sente esse vazio? Porque ela não ocupa o lugar de desejo. Ela não diz o que ela quer. Eu quero isto. Ela não consegue dizer o que ela quer. Por quê? Porque ela está absorvida por essa atitude de buscar o desejo do outro. E isso pode aparecer, por exemplo, né, nesse exemplo do jovem, a empresa familiar. A família tem uma empresa e toda a família quer que esse filho assuma essa empresa. Só que ele está tão absorvido pelo desejo dos outros que ele não consegue se investigar se é realmente isto que ele quer. Por quê? Porque ele tem uma prontidão tão grande em atender ao desejo do outro que ele não consegue se aprofundar nele próprio e posicionar o seu próprio desejo em relação à vida. A fazenda, né? A família tem lá uma fazenda e quer que você assuma a fazenda. Então você vai nessa direção do desejo familiar e passa por cima, não investiga se é isso mesmo que você quer, se isso diz respeito. Tá bom, os meus pais querem isso, mas será que é isso que eu quero? Então essa investigação você nem consegue fazer, porque você já tem uma prontidão em atender o desejo dos outros. Uma família de músico, o pai é maestro e todos querem que você seja um pianista. Então você vai na direção desse desejo dos outros e não investiga o que é que você quer. De repente você não, né, o seu desejo não tenha nada a ver com música e você quer ir por um outro caminho, mas você não consegue afirmar o seu próprio desejo, porque você está absorvido a esse funcionamento, a essa engrenagem de atender ao desejo do outro. Então, é importante a gente perceber que esse funcionamento está fadado à frustração. Não tem como essa história ter um final feliz. Vocês compreendem isso? Não tem como. Como é que essa história vai ter um final feliz? Se toda vez que eu vou posicionar o meu desejo, eu não posiciono o meu desejo, eu busco o desejo do outro, o que o outro espera de mim, qual a expectativa que o outro tem de mim, o que eu posso fazer para agradar ao outro, eu não estou colocando o meu próprio desejo. Se eu não coloco o meu próprio desejo, eu não estou buscando a minha realização, eu não estou buscando os meus projetos, eu não estou buscando os meus objetivos reais na vida. Não tem como essa história acabar bem. Então, toda vez que você buscar ser desejado, né, que você estiver preso, fixado a essa ideia de só ser desejado e não pronunciar o seu próprio desejo,
Isso vai levá-lo a uma frustração. Esse desejo é insaciável. Você nunca irá se satisfazer nisso. Eu ia falar só no final isso, mas deixa eu falar já desde já. Por que isso ocorre? Por que a pessoa ficou presa nisso? Né? Por que a pessoa ficou fixada nisso? Por que para ela é tão importante ser desejada e ela não consegue colocar o próprio desejo? Porque duas possibilidades, né? Ela foi muito desejada no modelo familiar, no ambiente familiar. Ela foi o centro da atenção no modelo familiar. Ela foi paparicada, ela foi idolatrada no modelo familiar, dentro do ambiente familiar. Então ela ficou, num certo sentido, viciada. É gostoso isso. Nossa, eu sou o centro das atenções, que delícia. Então ela ficou viciada nisso. Quando ela se torna adulta, quando essa pessoa se torna adulta, o que ela vai fazer? Ela vai buscar exatamente essa posição. Ela vai se colocar exatamente dessa forma, para continuar esse modelo familiar, para dar um prosseguimento, né? Um prolongamento a esse funcionamento do modelo familiar. Outra possibilidade, ela não foi vista. Ela ficou invisível no modelo familiar. Um modelo familiar mais frio, né? Pais ali sem tanta disponibilidade afetiva. E ela então não foi amada, não foi vista, não foi desejada. Ficou uma frustração desse desejo de reconhecimento. Tem situações, por exemplo, em que os pais não registraram o filho, né? Deixaram o filho com os avós, não fazem nenhum registro, nem o reconhecimento, né, do nome do filho. Então ficou ali uma falha, ficou uma falta, um desejo frustrado na infância, e aí a pessoa vai procurar na vida adulta a satisfação desse desejo frustrado da infância. Então você ficou fixado, preso a esse desejo frustrado, então você quer realizar esse desejo hoje na sua vida, e você então passa a se colocar assim em várias situações da sua vida, por exemplo, entre amigos, em situações de trabalho, nos relacionamentos amorosos, né? Você passa a se colocar assim também. E sempre aparece na clínica a queixa desse tipo de posicionamento, é sempre uma falta de sentido, minha vida não tem propósito, é um vazio. Claro que é um vazio. Por que é um vazio? Porque o eixo da sua vida está fora de você, está no outro, o que o outro espera de mim, né? Eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido pelo outro, consequentemente você perdeu os seus objetivos reais, os seus reais projetos na vida, né? Eu gosto de usar a expressão assim, quando você quer ser um ego ideal, né, que você está muito preocupado em ser visto pelos outros como perfeito, você não tem ideais. Quando você quer ser muito um ego ideal, ser visto como perfeito, você não tem ideais. Para você colocar um ideal na vida, você tem que se esquecer um pouquinho. Se você quer ser o centro das atenções, você está preocupado com você. Então você não desenvolve objetivos reais, ideais, né? Projetos, metas para você na vida. Então você vai ficando sem ideais, sem objetivos reais na vida, né? Então um tipo de problemática que isso pode trazer é assim, a pessoa não se afirma em nada na vida, né? Então, por exemplo, vou fazer medicina, começo a fazer medicina, mas não era bem isso não era isso que eu queria. Vou fazer direito, vai fazer direito, depois de 1 ano, 2 anos fazendo direito, não, mas não era isso não era isso que eu queria. Então a pessoa começa a mudar. Isso também pode ocorrer em relacionamentos, né? A pessoa fica mudando de relacionamento. Pode ocorrer também em questão de casa, né? Eu quero muito morar em casa,
e eu quero construir uma casa. A pessoa vai lá, investe na casa, compra o terreno. A hora que a pessoa começa a mudar na casa, depois de uns 6 meses, 1 ano dentro da casa, a pessoa fala assim, mas não era bem isso não era bem isso que eu queria, acho que eu quero um apartamento. Aí a pessoa começa a investir num apartamento, vai e decora todo o apartamento. A hora que decorou o apartamento, que o apartamento tá pronto, que ela começa a viver dentro do apartamento, mas não era isso não, acho que é um rancho na beira de um lago. Então nada satisfaz, porque o próprio objetivo da pessoa vai sendo o quê? Vai sendo a busca, né? Ela passa a investir nessa busca de algo. Então, não sei, eu estou procurando algo que seja um elan da vida, uma coisa vibrante, um entusiasmo que tenha na vida. Só que ela está buscando isso para ser esse ego ideal. Então esse desejo é insaciável, né? Você vai fazer medicina, você vai começar a estudar medicina, você vai começar a entrar em contato com dificuldades, com imperfeições, com falhas. Então é o seu desejo, é o seu amor pela medicina que vai sustentar você ali, né? Os momentos de dificuldades, momentos de frustração, as noites de perda de sono para você ficar estudando ali, decorar aqueles nomes que são terríveis. Então é o seu desejo, é o seu amor pela medicina que vai sustentar aquele vínculo com a medicina. É o seu amor pela empresa que vai sustentar o seu vínculo com a empresa. Mas você não exerce o seu desejo. Né? Você não está exercendo o seu desejo. Você quer ser visto pelo outro como especial, como sensacional, como sendo um destaque, como sendo único, como sendo diferente. Então, como a sua intencionalidade está voltada para o desejo do outro sobre você, você não coloca o seu desejo. Ao não colocar o seu desejo, você não sustenta os seus vínculos. Então os seus vínculos vão ficando fracos, né? Não há sustentação do seu desejo. É fundamental na vida a gente se posicionar no lugar do desejo. É isto que eu quero. Só que como você está preocupado com os outros, você nem percebe o que você quer. Aí a pessoa fala, não, mas eu não sei o que eu quero. Eu olho para cá, olho para lá, eu não quero nada. Você não quer nada porque a sua preocupação é em agradar aos outros. A sua preocupação é em ser visto. O seu eixo não está em você, está fora de você. Então, isso pode levá-lo a uma certa frieza, né? Você pode se colocar na vida de uma forma fria, né? Eu estou fazendo a medicina porque o meu pai quer que eu faça a medicina, então você não se envolve, né? Num relacionamento amoroso, você está mais preocupado em ser desejado pelo outro. Então a hora que você percebe que o outro te desejou, você cruza os braços, você não se envolve mais com aquele relacionamento, porque você já conquistou o desejo do outro já. Então você não tem mais o que buscar. Só você foi desejado pelo outro, já tá bom para você, já basta. Eu fui desejado pelo outro, então tá bom. Isso para mim basta. Mas num relacionamento amoroso, é bom que você seja desejado, é ótimo, legal você ser desejado. Mas num relacionamento amoroso, você tem que também desejar. Então você tem que receber o desejo do outro, mas também você tem que desejar o outro. Aí vai ter o envolvimento, aí vai ter o elo desse relacionamento. Então olha os problemas que esse tipo de atitude revela, né? Ao não se colocar nos seus próprios desejos, né? Não afirmar a sua posição de desejo, querer agradar ao outro para ser agradável, querer agradar ao outro para ser agradável, né? Então, o seu desejo é sempre fraco, né? O seu desejo é fraco. A sua empolgação, o prazer está em buscar o desejo do outro. Isso você vai rapidinho para trazer o desejo do outro para você.
Então, nesse momento, você está assim, você está empolgado, você está agitado, né? Você quer trazer o outro para você. Mas você não coloca o seu próprio desejo. Ao não colocar o seu próprio desejo, os seus vínculos vão ficando fracos e o seu desejo é fraco, né? Porque você está mais na busca do desejo do outro sobre você. Então isso pode levar, por exemplo, no relacionamento amoroso, a um funcionamento da pessoa que só busca conquista, né? Não sei se vocês já se depararam com pessoas assim. É assim, todo investimento, e ela é capaz de fazer grandes investimentos nisso, em conquistar o outro, né? Então é um esforço imenso em conquistar o outro. Eu quero trazer o outro para mim. O que é isso? Eu quero que o outro me deseje, né? Eu quero que o outro me coloque num certo pedestal. Eu quero que o outro me perceba. Eu quero que o outro me coloque num certo destaque. A partir do momento que você conseguiu isso, que o outro se voltou para você e fala, eu te quero, você perdeu o tesão. Aí não tem mais graça nenhuma. E isso às vezes é tão intenso que a pessoa nem vai para o motel. A pessoa nem sente vontade de transar com o outro. Porque era só trazer o outro para mim. Eu quero trazer o desejo do outro para mim. Essa é a problemática, a gente chama isso em psicanálise de narcisismo, né? Então essa é uma problemática narcísica. Então todo o seu esforço é nessa busca para trazer o outro para você. A partir do momento que você trouxe o outro para você, que você conquistou o outro, agora não tem mais graça nenhuma. E aí você passa a investir no quê? Numa nova conquista. Então são pessoas que saem de uma conquista em outra, uma conquista em outra. E é claro que esse desejo é insaciável, então isso termina sempre em frustração, porque você fica só no começo do relacionamento, você não se aprofunda no relacionamento, não há a construção de uma intimidade, não há uma troca, não há uma parceria, né? Então é interessante da gente ver os desdobramentos, né? É uma problemática única, né? Que é essa busca do desejo do outro para você, mas essa problemática única ela tem inúmeros desdobramentos, né? É interessante da gente analisar essas coisas, né? Então no outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde, né? No outro você se projeta todo nesse outro. No outro você se busca e no outro você se perde. Estão colocando aqui, ter vários desejos significa não ter um desejo. Você não percebe o seu próprio desejo. Você não percebe o que você quer. Porque a sua referência está no outro. O importante é que o outro te deseje. Claro, por exemplo, num relacionamento amoroso, claro que é importante que o outro te deseje, né? É importante que você seja desejado. Mas isso é só uma parte, isso é só 50% da história. Você precisa entrar com os outros 50%, que é você se colocar desejante do outro. Aí vai ter um envolvimento, aí vai ficar algo vibrante, senão não tem vibração. Se você não deseja, não tem vibração. Então a vibração desse tipo de busca está só em ir atrás do desejo do outro. Eu quero buscar e descobrir qual é o desejo do outro para que eu seja especial para o outro. Mas você não coloca o seu próprio desejo, né? Essa atitude é uma atitude mais infantil, né? Quando a gente fica mais no desejo do outro, sabe aquela coisa quando a filha é bailarina, que ela fica fazendo assim com a perna e estica aqui, estica ali, para ser vista pelos pais, né? Então, vocês estão entendendo isso? Ou o filho fala, pai, mãe, eu vou pular daqui, né? Vejam o meu pulo, que é sensacional. Então, isso é algo mais infantil. Na infância nós buscamos o desejo dos pais para nós, e é importante que os pais façam, se colocam
desejante dos filhos, né? É importante que os filhos estejam no emocional emocionante dos pais, porque daí essa narcisação vai ocorrer, né? O filho vai ser narcisado, quer dizer, ele foi visto, ele foi reconhecido, ele foi olhado, e quando ele chegar na fase adulta, ele vai conseguir fazer essa passagem da busca do desejo do outro, de se colocar como um objeto a serviço do desejo do outro, para exercer o sujeito de desejo que ele é. Daí ele vai começar a afirmar os próprios desejos. Então ele sai dessa posição mais infantil e entra para uma posição mais adulta. Isso ocorreu com o Freud, né? O Freud foi muito desejado dentro da família. Tem um episódio famoso que o Freud estudava no escritório, era uma família mais pobre. O Freud estudava no escritório da casa, o escritório da casa era para o Freud, era para ele estudar. E no cômodo do lado, a irmã tocava piano, tinha aulas de piano. E um dia ele reclamou com os pais, falou, o piano da minha irmã está me atrapalhando nos estudos. E os pais tiraram o piano da casa. Então, veja o quanto ele foi desejado. Mas e foi desejado também, os pais desejavam que ele fosse médico, e ele foi fazer a medicina. Só que tem um determinado momento na vida do Freud que ele faz a virada, e ele começa a exercer os próprios desejos, e aí ele cria a psicanálise, ele cria algo que é muito diferente da medicina, ele cria algo novo, ele cria algo próprio. Ele só pôde criar algo próprio porque ele se afastou, ele fez essa transformação desse desejo infantil num desejo próprio, né? Não é mais o que a minha mãe espera de mim, não é mais o que o meu pai espera de mim, mas é o que eu quero efetivamente fazer e realizar na vida, né? Então a busca de aprovação e apoio para os outros, né? Você vai fazer uma viagem, mas espera aí, o que os outros acham sobre isso? Será que as pessoas concordam? Será que não concordam com isso? Então você passa a buscar nos outros apoio, aprovação. Você vai fazer uma festa de aniversário, você não consegue colocar o que você quer na sua festa de aniversário. Aí cada um vai dando um palpite, você fica meio refém dos outros. Mas daí a festa de aniversário ocorre e você fala assim, mas não era isso que eu queria, né, na minha festa de aniversário, não era aí, eu queria outra coisa. Mas por que você não colocou seu desejo? Por que você não afirmou seu desejo? Por que você não pronunciou seu desejo? Então é uma dificuldade em pronunciar os próprios desejos, né? Em afirmar os próprios desejos. Aprender a dizer não, né? Essa dificuldade que as pessoas colocam em dizer não. Mas eu tenho dificuldade em dizer não, em colocar, né? Quando eu não concordo com algo, em discordar das pessoas. Então, isso também está ligado a essa posição de você se colocar para ser agradável aos outros, para ser desejado pelos outros. Tem aqui uma observação: o destino final do narcisismo é a frustração. Assim, o funcionamento neurótico tem uma razão para o sujeito. Então, é a frustração sempre. Por quê? Claro que nessa fase da infância o narcisismo é fundamental. É importante que a criança seja narcisada. É importante o pai e a mãe babar um pouquinho ali na criança. Isso é bom. Então o olhar dos pais funciona como uma espécie de espelho. Através do olhar dos pais a criança se vê. Através do olhar dos pais a criança se percebe. Então o olhar dos pais vai se transformando numa espécie de consciência para esse bebê, para essa criança. Então a criança ela começa, através dos pais, a perceber que ela tem valores, a perceber que ela tem uma força, a perceber que ela tem qualidades, a perceber que ela tem atributos. É importante que a criança perceba que ela pode emocionar os pais, né? Que os pais eles vibrem, né? Que os pais se entusiasmem com aquilo que a criança faz, com aquilo que a criança realiza. Aí a criança é narcisada,
E uma vez narcisada, então ela vai poder, depois na fase adulta, sair dessa posição infantil de ser desejada para exercer o próprio desejo, para se colocar como sujeito do desejo, né, do seu próprio destino, né, dos seus projetos, da sua vida. Obrigado aí pelas manifestações que as pessoas estão colocando, muito bom. Vamos lá. Então esse aprender a dizer não, né? Você vai fazer um passeio, as pessoas querem, né? Um quer montanha, mas você quer praia, mas você não consegue colocar que você quer praia. Então essa dificuldade por se esforçar para agradar aos outros, né? Obrigado aí pelas manifestações. A psicanálise é a principal ferramenta para entendermos qual é o principal desejo que temos, ou esperar isso é um fetiche. Não, então, você precisa perceber que se você está fixado nessa modalidade de buscar o desejo do outro, que essa é uma modalidade infantil que pode, né, por aqueles dois motivos que eu coloquei no início da live, ou você foi desejado demais pela estrutura familiar, você foi muito idolatrado, você foi muito adorado, então você ficou fixado nesse funcionamento e na vida adulta você vai levar isso com você, ou houve uma frustração dessa narcisação inicial e você ficou numa espécie de invisibilidade ali na infância, você não foi visto, você não foi reconhecido, você não foi elogiado. Então essa atitude mais fria dos pais deixou um desejo frustrado em você e você então vai levar isso para a sua vida adulta. Isso pode ficar numa fase, num período de incubação durante ali a adolescência, e na vida adulta isso pode voltar forte e você então começar a se buscar muito nos outros. Então ter a consciência disso é fundamental, para que a partir desse momento, você percebendo então que você está buscando o desejo dos outros, você vai começar a ter mais consciência de qual são os seus próprios desejos, que é fundamental na vida. Faz parte da vida adulta a gente aprender a colocar os nossos desejos. Por quê? Porque a vida é ampla, né? A vida ela é aberta e os nossos braços são pequenos para abraçar tudo que a vida tem para nos oferecer. Então, quando você coloca o seu desejo, você foca um ponto. Então, na vida nós temos que caminhar, escolher um caminho para caminhar. Então, você perceber o seu desejo é fundamental, porque você diz, é este caminho que é o meu caminho. E é o seu desejo que vai sustentar os momentos em que você viver nesse caminho decepções, frustrações, que isso vai ocorrer. Então, por que que no dia seguinte que você levou ali um certo tombo, você levanta de novo e vai de novo? Porque o seu desejo está sustentando aquele caminho. Então é fundamental na vida adulta essa sustentação do desejo, né? Você ocupar o lugar de sujeito de desejo da sua própria vida e do seu próprio destino, né? Sabe aquela coisa assim, você querer muito ser convidado pelos outros, sabe assim? Isso também aparece, né? Sabe, você querer muito ser convidado, sabe? Pô, o fulano vai fazer aniversário, eu queria tanto que ele me convidasse. O meu chefe vai fazer a festa do filho dele, eu queria tanto ser convidado pelo meu chefe. Então você vai ficando preso a isso, né? Tem algumas pessoas que você elegeu na vida como sujeitos significativos, pode ser um colega de trabalho, ou dos 20 amigos que você tem um que você seleciona ali como sujeito significativo para você. E aí você fica esperando muito, você tem que ser, aquela pessoa tem que se voltar para você. Sabe aquela coisa assim, sua amiga ganhou bebê e você quer que ser o padrinho, ser a madrinha, sabe? Você fica muito numa demanda do desejo do outro por você.
Então, o quanto a gente perde de tempo com isso, e o quanto nós nos afastamos dos nossos próprios projetos, né? Se você for convidado, é ótimo, você vai na festa, vai participar, e se você não for também, tudo bem. Mas aí você vai ficando fixado nesse funcionamento, né? E vai tentando fazer de tudo para que o outro se volte para você, para que você seja convidado, né? Então você precisa prestar atenção por que isso é tão importante para você, por que você está dando tanta importância a isso, né? Nas relações de trabalho também isso, né? O meu chefe tem que me ver, o meu chefe tem que me notar, o meu chefe eu tenho que ser um destaque, das 10 pessoas da equipe eu tenho que ser a melhor das 10, então isso vai levando a um exagero, né? Aí se o seu chefe entrou ali um dia que está meio atravessado ali com algo e dá um bom dia frio para você, você desaba, né? Porque você fala assim, nossa, mas então eu não sou nada para o meu chefe. Então se você é visto, se você é elogiado pelo outro, você triunfa, você vai lá em cima. Se você não é visto, se você não é elogiado, você desaba, você vai lá embaixo. Então você vai rapidamente do tudo ao nada. Você oscila. E por que dessa montanha russa? Porque o eixo da sua vida está posto no desejo do outro e não no seu próprio desejo. Querer agradar não basta, é preciso desenvolver a autonomia. Vamos lá, terminando a live. Então é claro, esse funcionamento é um funcionamento cansativo, desgastante, porque você está sempre indo atrás do outro. E isso pode levá-lo a uma prostração, a um cansaço, que nós chamamos da depressão narcísica. Então é a busca do outro, busca do outro, e depois um desgaste, né? um cansaço. Esse funcionamento ele é cansativo, ele é desgastante, e isso pode levá-lo a uma depressão, né? Por que isso ocorre? A gente já falei, pode ser um excesso, né, no modelo familiar. Você foi muito idolatrado nesse modelo familiar, ou a falta disso. Você não foi visto, você não foi percebido, você ficou numa certa invisibilidade. É isso que a gente chama de funcionamento narcisista, né? E então nós temos que fazer essa passagem, todos nós temos que fazer essa passagem, atravessar essa ponte que vai da infância à vida adulta. Então sair do desejo do outro para exercer e ocupar a sua posição do seu próprio desejo. Isso é fundamental na vida, se posicionar nisso. Porque as pessoas querem essa aprovação do outro. Então, duas possibilidades, né? Você foi muito idolatrado nesse modelo da infância, então você ficou acomodado a esse funcionamento de ser desejado por todos da família, e você repete isso na sua vida adulta. Ou houve uma frustração desse olhar dos pais sobre o filho, então o filho ele ficou num desejo frustrado, né? Ele não foi visto, ele não foi reconhecido, ele não foi elogiado. Então esse desejo frustrado leva a que o adulto depois, na vida adulta, busque esse olhar dos outros, esse reconhecimento dos outros. Então você pode fazer isso com vários sujeitos significativos da sua vida, algum parente, pai e mãe, o seu chefe, colegas de trabalho, né? Então você passa a se colocar assim. Então, ao invés de você focar nos seus projetos, nos seus desejos, na sua realização, você está mais preocupado do olhar do outro sobre você. Vamos imaginar assim, eu abro um livro aqui para ler, mas o importante não é o conteúdo do livro e a minha leitura e o conhecimento que eu vou ter com esse livro. O importante é que o outro me veja lendo, para que o outro me destaque como um intelectual, como inteligente, entendeu? Então você perde o livro. O livro não é importante. O importante é o olhar do outro sobre você.
Então esse tipo de funcionamento é um funcionamento que atrapalha, que tumultua, que frustra, que deprime. Então conscientizar para transformar sempre, senhores, né? Conscientização para transformação. Como é que é aqui? Um tema para a live. Será que conseguimos romper com as instituições que introjetamos em nós ao longo da vida? Ou isso não é possível? Você sabe que as instituições... um dia eu vou fazer uma live sobre isso. As instituições têm um lado psicopatológico nas instituições, né? Não é só o indivíduo que tem uma psicopatologia, mas as instituições têm uma psicopatologia. E isso é algo que nos frustra muito, porque você entra numa instituição esperando ali uma saúde, esperando um funcionamento saudável, e muitas vezes as instituições estão invertidas no seu sinal, né? Uma instituição de justiça pratica a injustiça, uma instituição de saúde pratica a doença. Então isso é um bom tema, boa ideia aí. É um bom tema para a gente mais para frente aí trabalhar numa live. Gente, obrigado pela atenção. Bom domingo a todos. Foi um prazer para mim estar aqui. E um bom dia a todos. Bom domingo. Bom almoço. Até o próximo domingo às 10 da manhã. Grande beijo a todos. Tchau, tchau.